A prática jurídica como um todo tem suas peculiaridades e na área penal não é diferente. Eu nem preciso te dizer como que é importante ficar de olho nos detalhes para ter uma atuação segura e passar aquele ar de confiança, de domínio e de conhecimento técnico. Como eu sempre digo, a hora de peticionar é uma hora sagrada. É preciso ter muita atenção na hora de fazer a sua petição. E olha só, vou te ser bem sincero, os detalhes fazem toda a diferença, como no caso do nome da petição que você vai apresentar. Pode até parecer besteira, só que apresentar a petição com nome identificado de forma errada acaba pegando mal, é queimação de filme, sabe? É tipo requerer liberdade provisória quando se trata de revogação da prisão, ou, como no caso do vídeo de hoje, chamar defesa prévia de resposta à acusação, ou o contrário, chamar resposta à acusação de defesa prévia ou defesa preliminar. Eu estou te falando isso porque é muito comum na prática ver que uma quantidade muito grande de pessoas se confunde sobre o que vem a ser defesa prévia e o que é resposta à acusação. E esse vídeo é justamente para isso, para te ajudar a entender quais são as diferenças e quais peças apresentar, de forma correta, né? Então vamos lá. A Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, traz a peça defensiva nomeada como defesa prévia, só que também se refere a ela como defesa preliminar. Já no Código de Processo Penal, nós temos a figura da resposta à acusação. E aí eu te pergunto, tem alguma diferença entre elas ou elas só têm nomes diferentes mesmo? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa analisar tanto o rito da Lei de Drogas como o do Código de Processo Penal. Só para te lembrar, a Lei de Drogas ela é uma lei especial e com isso ela traz um rito diferenciado, um procedimento que não é necessariamente igual ao procedimento do Código de Processo Penal, né, que é uma lei geral. Tá? No rito comum do CPP, a petição defensiva, como eu já te disse, ela é chamada de resposta à acusação e vai ser apresentada após a denúncia já ter sido recebida. E é isso que está lá no artigo 396 do CPP, acompanha comigo. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Isso significa que o Ministério Público ele oferece a denúncia, o seu recebimento ou não ele é analisado pelo Judiciário, e caso ela seja recebida, o réu ele vai ser citado para oferecer resposta à acusação nos termos do artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Veja que nesse caso, o indivíduo que figura no polo passivo da demanda, quando ele é citado para oferecer resposta à acusação, já é formalmente acusado de praticar um crime, porque a denúncia ela já foi recebida, né? Ela já está totalmente apta a caracterizar uma acusação formal. É por isso que essa peça de defesa ela é nomeada de resposta à acusação, porque se trata efetivamente de uma resposta a uma acusação formalmente aceita e válida. Nós já temos aí, nesse caso, uma acusação devidamente recebida e com isso a gente já pode falar na existência de um réu que surge, né, com o recebimento da denúncia. Lá no caso do rito especial da Lei de Drogas, o Ministério Público ele oferece a denúncia, só que antes da análise sobre o recebimento ou não da peça acusatória, a parte do polo passivo, que até então é um denunciado, ele vai ser notificado para apresentar sua defesa prévia, como estabelece o artigo 55 da Lei de Drogas. Veja comigo o que esse artigo 55 ele diz. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. O que a gente pode perceber é que, de acordo com o rito da Lei de Drogas, quando do momento do oferecimento da defesa, a denúncia ela ainda não foi recebida. E por isso a acusação ela ainda não foi formalizada, não existe a figura do réu, e sim a figura de um denunciado. E é por isso que a defesa ela vai ser prévia, né? Prévia ao recebimento da denúncia, de modo então a possibilitar, inclusive, que seja requerido o não recebimento da peça acusatória nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal. No caso da resposta à acusação, como a denúncia ela já foi recebida, fica um pouco mais complicado requerer o não recebimento, né? Porque ela já foi recebida. Sendo que o pedido, no caso da resposta à acusação principal, ele seria de absolvição sumária, lá no caso do artigo 397 do Código de Processo Penal. E é esse o ponto que, para mim, diferencia
as duas defesas, né? Que é a matéria a ser abordada. Porque enquanto na resposta à acusação o principal seria a absolvição sumária, na defesa prévia a gente tem o quê? A rejeição da denúncia. Pelo menos para mim, esse é o objetivo que eu entendo que o legislador ele quis dar a essas peças, né? Principalmente em decorrência dos respectivos ritos. Mas com isso eu não quero te dizer que não existem outros pedidos que possam ser feitos em sede de defesa, ou afirmar que não é possível requerer a rejeição da denúncia em sede de resposta à acusação. O objetivo, na verdade, é apenas trazer algumas das principais diferenças entre essas peças. E para a gente encerrar, eu preciso te falar que há um entendimento de que nos processos de tráfico de drogas, mesmo que a legislação específica ela não fale nada sobre o assunto, seria possível apresentar a defesa prévia e, caso a denúncia venha a ser recebida, se suas teses elas não tenham sido acolhidas, seja possível também apresentar a resposta à acusação, requerendo aí, por exemplo, a absolvição sumária ou outras questões que não foram alegadas na defesa prévia. Mas é claro que para isso é preciso que você tenha o que alegar, tanto em defesa prévia quanto em resposta à acusação, de modo que apresentar as duas peças só por apresentar, eu acho que acaba tumultuando o processo e com isso pode ocasionar até uma demora maior no andamento, no curso do processo. E do mesmo modo, é possível apresentar na própria defesa prévia todas as teses que você sustentaria em uma eventual resposta à acusação. Então, é possível requerer na defesa prévia o não recebimento da denúncia e, subsidiariamente, caso ela venha a ser recebida, a absolvição sumária do réu, principalmente no caso de se tratar de réu preso e você queira dar mais celeridade ao processo. Tranquilo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Um grande abraço.